Boa noite. Tentei fazer um vídeo ao vivo pelo YouTube e aí deu uns probleminhas. Eu resolvi fazer esse vídeo pela câmera e eu vou enviar para o YouTube depois para tentar pelo menos não deixar que fique sem a atividade. Bom, a partir de hoje, toda terça, quarta e quinta, nós teremos alguns vídeos para a gente tentar ocupar esse tempo que a gente ficou sem estar tendo atividade devido a essa pandemia do coronavírus. E aí a gente vai estar fazendo algumas atividades. Só que sempre antes de começar essas atividades, elas vão iniciar sempre às 20 horas. E sempre quando iniciar, eu vou iniciar falando sobre algum assunto, né, sobre capoeira. E aí depois eu vou sempre dar uma opção de treino. Inicialmente eu vou passar sempre uma opção de treino para aqueles iniciantes e os menores. E aí depois eu passo uma opção de treino para os adultos, né, e o pessoal um pouco mais avançado. Lembrando que cada opção de treino que eu passar, ela tem o seguinte objetivo, todas elas. A gente está se movimentando, vou sempre partir da movimentação básica, para depois a gente ir evoluindo aos poucos, acrescentando mais elementos. Então, por exemplo, se a atividade for somente ginga, então eu vou passar algumas opções de ginga, e aí, de acordo com a sua condição, você pode acrescentar, né? Lembrando que, para essas atividades, nós temos que ter cuidado, primeiramente, com o espaço. Algumas vezes a gente já conversa nas aulas que não é necessário ter um espaço muito grande, né? Você com espaço pequeno, você pode estar realizando movimentos. E o principal, para jogar capoeira, precisa pelo menos duas pessoas, para ter um jogo. Mas nós podemos fazer movimentos de capoeira que já satisfaz essa condição. Então, para jogar, precisamos de 2. Mas para fazer movimentos, podemos fazer sozinho. E podemos utilizar o que a gente tiver em volta. Podemos utilizar um banco, uma cadeira, um sofá, uma mesa, uma bola, etc. Então, sempre nesses vídeos eu vou dar opções de a gente utilizar outros elementos. No caso de hoje, eu tive a ajuda da Alexia, né, para fazer alguns movimentos. E nós utilizamos um banco e depois utilizamos um rodo, né, o que todo mundo tem em casa que a gente utiliza. Mas nós temos que observar o seguinte primeiro: tomar cuidado com o espaço, cuidar da segurança. Então o que eu tenho que me ocupar? Eu vou fazer no quarto, então eu tenho que ver se tem, na onde eu vou fazer a movimentação, não tem nada que possa me ferir ou que eu possa quebrar. Uma TV, um aparelho de som, um fio de energia elétrica esticado próximo, um tapete, enfim, eu tenho que ver primeiro cuidar da segurança. Repito, vamos utilizar vários espaços. Hoje eu utilizei a sala da minha casa. Então, primeira dica: tomar cuidado com a segurança, né? Então, temos que observar se o ambiente está seguro. Segundo, como nós sabemos, capoeira tem música, então temos que preparar uma música. E essa música, ela pode ser a música que você bem entender, do seu gosto. Mas eu sempre, nesses vídeos, vou colocar algumas músicas do meu gosto, né? Músicas que durante o meu tempo de treino eu aprendi a gostar, acostumei, treinei durante durante o tempo de aluno, e eu gosto de utilizá-las
né? Que são músicas que me trazem boas lembranças, né? E por isso que eu falo, você escolha a música que você quiser. Ah, eu gosto de fazer o treino, desculpa, fazer um treino ao som de samba. Use o samba. Ah, eu gosto de fazer um treino na minha casa ao som de forró, rap. Fique à vontade, né? Se puder você colocar música de capoeira, é melhor. Se não, faça com o que você achar melhor. Bom, eu optei em estar com uniforme, né? Calça, camisa e cordão. E descalço. Mas fiquem à vontade. Pode ser calçado. Fique com a roupa mais à vontade que você achar melhor, né? Desde que você tenha uma comodidade de realizar os movimentos e não vá atrapalhar a sua movimentação, né? Também tomando cuidado com a segurança, né? Uma outra coisa também que nós temos que ter em mente nos treinos nós temos sempre aquele período de beber água antes, beber água depois. A água ela é importante porque ela além de nos hidratar, ela faz toda uma limpeza nas vias aéreas, ela ajuda bastante também na condução de alimento dentro do corpo, enfim. E ainda ajuda no resfriamento também do corpo. Então a água é importante para todos os sentidos. Mas não podemos toda hora ficar para beber água, para beber água. Então temos que beber água, um pouco de água no início e tentar beber água somente no final, ou no caso hoje a gente vai fazer um exercício leve, se a gente fizer a movimentação um pouco mais, exige um pouco mais de esforço, você vai ter que beber a água nos intervalos, né? Bom, como nossas atividades vão ser terça, quarta e quinta, nós temos que lembrar que precisamos também de um período de descanso, né? Mas eu posso fazer todos os dias? Sim, mas se puder descansar, fazer esses 3 dias seguidos e depois descansar, sim. Repetindo o que eu falei no início, vou fazer sempre um treino voltado mais para os iniciantes e as crianças, e depois um treino voltado para o pessoal adulto e mais adiantado, né? A cada vídeo que eu passar com as aulas, eu peço que vocês prestem atenção na movimentação que eu falei, que é básica, e vocês façam a básica e depois acrescente o que vocês quiserem. Mas qual o tempo? Aí o tempo é de acordo com vocês. As nossas aulas elas têm um período de 2 horas, 1h40, lá na Vila Progresso. E como você está em casa, você pode fazer meia hora, 1 hora, e aí você se organiza de acordo com o seu tempo. Bom, para iniciar essas aulas, já falei da segurança do local, já falei da vestimenta, que você escolhe a roupa que você achar melhor. Segundo, a vestimenta, né? Aí agora uma outra situação. Qual o tempo que eu vou fazer? Você já tem que ter em mente. Eu vou fazer meia hora. Tá, meia hora. Se você for fazer meia hora, você tem que dividir essa meia hora na seguinte questão. Tem que ter um período de aquecimento. Esse aquecimento ele pode ser, se você estiver com alguém, uma brincadeira, uma brincadeira que exija movimento leve e vá aumentando o nível dessa brincadeira, né? Pode ser qualquer atividade física, como uma corrida, uns polichinelos, uns saltitamentos, subir e descer uma escada, né? Então, a cada aula eu vou estar tentando dar uma dica de alguma coisa nesse sentido. No caso de hoje, e como a gente faz nas aulas, eu utilizei a própria movimentação da capoeira, a ginga e algumas posições de movimentos para a gente poder se aquecer, tá? Bom, como eu disse, né, tivemos um probleminha antes de iniciar, seria ao vivo, e não pode ser ao vivo, vai ser
gravado, mas amanhã eu farei o possível para fazer ao vivo. Uma outra coisa que não podemos esquecer. Estamos numa situação diferente para todos, né? Onde temos que se resguardar a nossa saúde e dos nossos familiares, temos que ficar em casa, né? No caso, se tiver que sair só de extrema necessidade, no meu caso, estou saindo para trabalhar e volto para casa, mas tomando todos os cuidados de lavar as mãos, evitar de colocar a mão nos olhos, boca, evitando também de ter contato físico com outras pessoas, né? A gente conversa com outras pessoas, mas conversa de uma certa distância para evitar o contágio de eu trazer, né, esse probleminha para casa, né? Ao chegando em casa, tomando a atitude de deixar o calçado do lado de fora, chegando no trabalho, vou tomar banho, fazer a higiene pessoal e depois eu posso estar cumprimentando a família e tal, com todo o cuidado que temos que ter, né? Então, durante esse período nós teríamos que nos adaptarmos. Bom, falando em adaptação, a capoeira, por si só, ela teve que se adaptar ao longo do tempo. Nós sabemos que a capoeira foi criada pelas pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil. E nós sabemos também que eles tiveram que disfarçar essa luta para que ela não fosse descoberta por aqueles que estavam escravizando essas pessoas. Então, essas pessoas escravizadas, elas tiveram que criaram essa forma de luta e tiveram que escondê-la. Então, nós sabemos também que ela foi disfarçada em forma de dança e com música, para que os feitores e os donos das fazendas que escravizavam essas pessoas, eles não percebessem que ali estava sendo criada uma luta. Olha só. Então, os escravos, quando criaram a capoeira, eles já tiveram que, logo lá no início, disfarçar o que eles estavam criando para que não fossem reprimidos, né? Para que eles continuassem praticando aquela forma de luta, mas tiveram que disfarçar uma música em forma de dança. Então, lá no início nós já tivemos um exemplo de adaptação. Logo depois de um certo tempo, essa forma de luta ela ainda ficou escondida. E aí, em 1888, foi dada a liberdade aos negros, aos escravos. E nós sabemos que as senzalas e as fazendas foram abertas e os negros foram retirados dessas fazendas, né? Nós sabemos que alguns quiseram continuar nessa situação e a grande maioria saiu, teve sua liberdade, né? Uma liberdade entre aspas, que não foi bem uma liberdade, e eles tiveram que viver da forma que pudesse, né? Então nós sabemos que alguns tiveram umas condutas não muito corretas, tiveram que tomar, né, objetos e coisas dos outros, tiveram que invadir fazendas e locais para poder ter sua alimentação, e outros conseguiram alguns trabalhos, mas mesmo assim tinham preconceito pela questão de antes era escravo e agora não era mais. E o capoeirista, né, nesse momento, alguns utilizaram a capoeira para conseguir o seu alimento, para conseguir uma moradia, né, e usaram de diversas formas. Com o início, logo depois da proclamação da República, olha só, eu estou falando de 1888, a proclamação da República, 1889, um ano depois, o país estava vivendo um momento de novidade, né, com muitos problemas,
onde as pessoas, onde os senhores que tinham posses no país não aceitavam a questão da abolição dos escravos, estava tendo uma chegada de imigrantes no país para trabalhar, que foi colocado no lugar dos escravos. Então, estava acontecendo muita coisa. E, por diversos acontecimentos que ocorreram com os negros, por causa de preconceito, etc., a capoeira foi inserida no Código Penal brasileiro. Então, qualquer pessoa que fosse pego realizando movimentos de capoeira ou fosse acusado de efetuar movimentos de capoeira em outra pessoa, era preso, recebia uma certa quantidade de chibatadas, era a pena da época, e então a capoeira já sofreu essa repressão. Então, muitos dos capoeiristas tiveram que se esconder, né? E aí alguns adotaram nomes que não eram os seus. Então, no caso, criaram-se, vamos dizer assim, apelidos para que eles pudessem se comunicar entre eles, mas não saberiam verdadeiros nomes. E ficou-se, durante muito tempo, a capoeira ficou proibida. E como que era praticada a capoeira nessa época? Se ela era proibida, então ela era praticada nos porões, nas casas, em terrenos, dentro de salas, eram escondidos, então não podia ter a prática de movimentação. Então o ensinamento era mais ou menos de uma pessoa para outra, e não era como a gente conhece hoje como academia, mas era de uma pessoa para outra, de um amigo para outro, de um pai para um filho, de um tio para um sobrinho, e assim vai. Até que chegou o momento que ela foi tirada do Código Penal, onde iniciou-se um processo de ensinamento em academias, em grupos, etc. Então isso a gente vai se aprofundar um pouco mais. Durante esses vídeos eu sempre vou falar um pouquinho mais desse assunto e a gente vai se aprofundando mais um pouco. Bom, aconteceu também, eu vou passar a data depois, mas eu vou só falar por alto agora, um evento que chamou-se a Guerra da Vacina, conhecido como a Guerra da Vacina. O que foi isso? Durante a época da urbanização do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, onde morou muito tempo o imperador Dom Pedro II, e já estava passando para a questão da República. E o Rio de Janeiro ele sofreu uma urbanização, onde foi derrubado vários casarões que eram dos barões de café, para poder o Rio de Janeiro ter condições mais limpas para a saúde, onde havia muitas doenças derivadas do aumento da condição de muito rato, esgotos nas ruas. Algo interessante, nessa época, o esgoto das casas eram despejados nos rios por escravos livres que passavam toda manhã nas casas, recolhiam aqueles esgotos em baldes e despejavam no rio ou no mar. E um pouco desse esgoto, dessa sujeira, percorria pelas calçadas. Então cada calçada tinha 2 fios de água. Então, de um lado de uma calçada que tinha uma casa, corria um fio de água, do outro lado um fio de água. E eu descobri outro dia na internet que por isso que na calçada lá, fulano bateu a cabeça no meio fio. Mas por que meio fio? Por causa meio fio, que cada calçada tinha um fio de água, um fio de um lado, um fio do outro. Então, se eu estou falando de um lado, é meio fio. E esse esgoto corria ali, né? Então atraía moscas e etc, ratos, então tinha muita doença. E aí um sanitarista, a convite do governo, tomou uma decisão que queria vacinar a população. A população na época foi contra, né? Por quê?
Os costumes eram costumes bem diferentes do que a gente conhece hoje. Então, as pessoas de família, não, as mulheres andavam deixavam só mais ou menos a parte do rosto à mostra. Então, o fato de levantar a manga de um braço da camisa para aplicar uma injeção ou aplicar a injeção em alguma outra região do corpo era considerado imoral para a época. E o povo tinha essa resistência. Segundo motivo, o pessoal mais pobre achava que essa vacina, elas seria um veneno que seria injetado nas pessoas para matar as pessoas. Bom, as camadas mais pobres da cidade, junto com vários trabalhadores e vários ex-escravos e etc. da rua, promoveram vamos dizer assim, uma verdadeira guerra. Tombaram bondes, saquearam lojas, quebraram propriedades, enfrentaram a polícia na época, né, que não queriam tomar essa vacina. Mas isso aí é uma história que eu vou contar depois, mas é algo parecido do que a gente está próximo, né, de ter que ficar confinado em casa e tal. Mas vamos lá. Bom, falando da aula hoje. A aula de hoje, como eu falei, eu tive a Alexa para me ajudar. A gente iniciou com uma movimentação básica de ginga para aquecimento, depois nós fizemos com alguns movimentos. Utilizamos um banco como simulando um obstáculo, né, para você poder passar a perna por cima. Depois utilizamos um rodo. Esse rodo também seria um obstáculo onde você tivesse que fazer um movimento de AU por cima. Depois subimos um nível. Esse rodo ele ficou em movimento. E já para quem está fazendo um AU, já objetivando uma rasteira, você sair por cima de uma rasteira. Então o rodo seria como se fosse uma perna vindo aplicar uma rasteira, você saia por cima e com forma de aquecimento. E depois nós treinamos um pouco o final dessa movimentação, ela ficou mais nas paradas de mão, que aí você já dá vamos dizer assim, uma finalização dos movimentos com uma parada de mão, com o pé na parede, 10 segundos, outro vai e volta, e aí a gente termina dessa forma. Porque aí você treinando as paradas de mão você consegue melhorar a postura nesse movimento, fortalecimento dos braços e etc. Eu acho que esse foi só uma dica. Amanhã nós teremos uma outra atividade. Eu vou falar um pouco mais de algum desses assuntos que eu falei hoje. Vou aprofundar mais um pouco. E eu vou deixar... eu gostaria que o pessoal mais graduado do grupo fizesse essa movimentação e acrescentasse alguns movimentos a mais na sua criatividade, né, para a gente poder compartilhar aqui nesse canal, tá bom? Vou pedir também para os alunos estarem se inscrevendo nesse canal, dá uma olhada também nos outros canais dos outros professores também, que eu vou fazer isso também, vou dar uma conferida, até para eu poder ver o que eu posso melhorar para montar esse canal, né? Tentei não estender muito para não ficar muito cansativo, e no próximo eu espero conseguir fazer ao vivo e tá corrigindo os erros, tá bom? Então, boa noite, que esse treino seja satisfatório para todos. Repito, é uma dica de treino, é uma opção de treino, então vocês vão acrescentar mais coisas nele, mais elementos, tá bom? Então, tome cuidado, cuidado na hora da execução dos movimentos do espaço, e aí também tome bastante cuidado com essa situação que nós estamos vivendo. Vamos cuidar da nossa saúde
higienizando bastante as mãos, evitando de tocar a mão no rosto. E aí a gente vai se preparando para a gente continuar no foco para quando retornar nossas atividades lá na Vila Criativa. Tá bom? Boa noite e até amanhã.